A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Rapaz é abatido a tiros dentro de um veículo em Igaraçu. Jovem assassinado a bala na Tabajara de Olinda. Servente de pedreiro assaltado e morto a tiros em Pojuca. Motorista de táxi executado a bala em Igaraçu. Suspeito de roubar veículo é assassinado a tiros no Jardim Paulista Abaixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 15 de novembro de 2017. Agora são 6 horas e 35 minutos no Recife. Cleiton Carneiro da Silva Mourinho, rapaz com 28 anos de idade. Ele, residente na Rua do Pescador, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, foi baleado na residência dele na presença da esposa e um filho menor. 2 homens invadiram a casa, meteram bala nele e fugiram. Levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Vila Sotave, Cleiton Carneiro da Silva Mourinho acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos e, de acordo com informações, ele não trabalhava e estaria traficando drogas, o que será investigado pela polícia. Michel Silva dos Santos, jovem com 18 anos de idade. Ele foi agredido a cacetadas, socos e pontapés na madrugada de ontem, na rua Osmar de Aquino, na Caxangá, por elementos desconhecidos. Estava internado aqui no Hospital da Restauração e ontem acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Marcelo Lucas Cândido, jovem com 19 anos, residente no engenho Maçangana, no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava sentado num banquinho na residência dele quando foi emboscado e assassinado a tiros por um elemento desconhecido. Os motivos do crime são ignorados. Jefferson Alisson Pereira, de 21 anos, residente na rua Sindicato dos Comerciários, comunidade Chico Mendes, em Areias. Ele foi baleado na cabeça na rua José Tavares de Holanda, no bairro do Jardim, São Paulo, por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, Jefferson Alisson Pereira acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos e, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e possivelmente estaria endividado por conta do vício. O corpo foi removido da UPA dos Torrões para o IML. Damião Cabral de Arruda, com 56 anos, residente na rua Antônio Soares de Lima, no bairro do Timbi, em Camaragibe. Ele estava desaparecido desde o último domingo e ontem foi encontrado morto com golpes de facão pertinho do lixão no bairro Céu Azul, em Camaragibe. A polícia está investigando o caso e o corpo de Damião Cabral de Arruda encontra-se no Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse, rapaz trajando calção vermelho e camisa do time do Santa Cruz, foi assassinado a tiros de pistola 45 e também de espingarda 12, nas proximidades da estrada de acesso à usina Coep, em Tiúma, São Lourenço da Mata. Acredita-se em uma desova. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Wilson Moraes da Silva, com 28 anos de idade, conhecido pelo apelido de Will, residente na rua Eduardo Magalhães, em Timbaúba, foi assassinado a tiros num terreno baldio pertinho de um açude e também perto da faculdade, no bairro da Sapuquela, em Timbaúba. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado a tiros e encontrado amarrado na caçamba de uma caminhonete Hilux preta de placa MXE 9779, na fazenda do senhor Petrônio, no bairro da Cruz, em Buíque. A informação é de que o rapaz morto e um comparsa estavam os dois numa motocicleta Bros vermelha e momentos antes haviam assaltado a loja do senhor Petrônio, que fica em Tupanatinga. O comparsa do rapaz que morreu está desaparecido. Claudemário Martins da Silva, jovem com 19 anos, residente na terceira travessa da rua Pará, número 39, loteamento Antama, em Toritama. E William Vitor Mesquita de Souza, com 16 anos, residente no sítio Cacimba, zona rural de Toritama. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem à noite, na primeira travessa da rua Rio de Janeiro, num terreno baldio no loteamento Antão, lá em Toritama. Elementos desconhecidos meteram bala. Claudemário morreu no local e, segundo informações, ele seria usuário de drogas. William ficou ferido e foi levado para o hospital local. Cleudson Severino dos Prazeres, de 28 anos de idade, foi assassinado a tiros numa estrada carroçável do engenho propriedade em Serinhaém,
num crime de autoria e motivos desconhecidos. A única informação é de que ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas. Josivânio Honório da Silva, de 23 anos de idade, residente no sítio Silva de Cima, em Taquaritinga do Norte, foi assassinado a tiros no distrito de Pão de Açúcar, lá em Taquaritinga do Norte, por um homem que fugiu numa motocicleta. Josivânio Honório da Silva era conhecido por Tuca. Ingrid Gabriela Araújo Alves, adolescente de 16 anos, residente na rua Projetada, em Buenos Aires, foi encontrada morta carbonizada em terras do sítio Barro Vermelho, na zona rural lá de Buenos Aires. A polícia está investigando o caso. José de Janilson da Silva, de 26 anos, residente na rua Chorão, bairro Santo Antônio, em Belo Jardim, foi assassinado a tiros na rua da Jurema, no bairro da Lagoa, lá em Belo Jardim, no crime de autoria e motivos ignorados. Edivaldo Francisco Faustino, de 40 anos, residente na rua Londrina, no Alto do Céu, em Igaraçu, foi baleado à margem da BR-101 Norte, lá no Alto do Céu, por homens desconhecidos e foi levado para o hospital da Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, com ferimentos no abdômen. Rogério Pedro dos Santos, de 37 anos, residente no Alto São João, em Pojuca, foi atingido por uma bala perdida quando estava pertinho da residência dele e foi levado para a emergência do hospital local. Agora no Recife, 6 horas e 41 minutos. Durante as últimas 24 horas, registrados 18 assassinatos no estado de Pernambuco, 18 homicídios, 7 no interior e 11 no Recife e região metropolitana. E durante todo o ano, já foram registrados em todo o estado 4.664 assassinatos, sendo 2.470 no interior e 2.194 no Recife e região metropolitana. E é sobre um balanço da violência no estado que a gente chama a repórter Isabela Dias. E em mais uma noite violenta na região metropolitana do Recife, 3 homicídios com características próprias se destacam. Diego Pires Ximenes Barros, de 29 anos, foi assassinado a tiros na rua onde morava Joaquim Figueiras Galvão, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. A vítima, que seria usuária de drogas e ligada ao tráfico, foi executada por homens em outro veículo. Já João Vitor da Silva Oliveira, de 19 anos, chegou a ligar para os familiares, ainda baleado, na rua Espírito Santo, cidade Tabajara. E permanece no IML em Santo Amaro, no Recife, o corpo de Erivan Severino de Melo, dono de um lava-jato no Alto da Bica, em Olinda. Ele foi assassinado na rua 51, em Jardim Paulista Baixo, em Paulista, na noite desta terça-feira. A polícia apurou que armados, a vítima e um comparsa roubaram uma caminhonete na localidade. As equipes de investigação estão em busca do rapaz que estaria baleado em um hospital da rede pública. E está no Instituto de Medicina Legal, IML do Recife, o corpo da adolescente Ingrid Gabriela Araújo Alves. A garota, de 16 anos, moradora da cidade de Buenos Aires, teve as mãos amarradas e ficou parcialmente carbonizada. Um matagal numa área conhecida como Barro Vermelho fica na zona rural do município. A polícia revela que outros corpos já foram desovados no lugar, o que reforça a suspeita de execução. Isabela Dias, para o Bandeira 2. Rapaz é abatido a tiros dentro do veículo em Igaraçu. Jovem assassinado a bala na Tabajara de Olinda. Servente de pedreiro assaltado e morto a tiros em Pojuca. Motorista de táxi executado a bala em Igaraçu. Suspeito de roubar veículo é assassinado a tiros no Jardim Paulista Baixo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Agora são 6h45. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas proximidades da Academia da Cidade, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, um ônibus da Metropolitana fazia o circular da Conde da Boa Vista, foi alvo dos marginais que roubaram só os passageiros. E na PE15, no bairro dos Putrins, em Olinda, o alvo foi um ônibus do BRT que fazia a linha Pelópide Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Portanto, registrados 7 assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Neste mês de novembro já foram registrados 123 e durante todo o ano 3.389 registros de assaltos a coletivos.
Sepultadas ontem no cemitério de Casa Amarela, as duas mulheres assassinadas a bala pertinho do campo do União na Macaxeira. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Filha de uma das vítimas do duplo feminicídio no bairro da Macaxeira, no Recife, é investigada pela polícia. O comerciante Benjamin Carlos de Lima, de 57 anos, nega ser o autor do crime praticado nesta segunda-feira. Entretanto, as evidências pesam contra o suspeito, sobretudo as câmeras de monitoramento próximas à residência invadida. Valquíria Araújo de Santana, de 43 anos, abriu o portão e foi atingida por disparos de arma de fogo. De capacete, o atirador ainda matou a cunhada da vítima, Maria José de Barros, Mariinha, de 66 anos. A polícia apurou que Benjamin Carlos de Lima tinha um relacionamento extraconjugal com a filha de uma delas. Recentemente, Valquíria teria recebido uma quantia de R$6 mil referente à indenização do marido falecido. Ricardo Silveira, delegado responsável pelo flagrante, afirma que é preciso esclarecer todos os detalhes. Com relação à filha dela, a gente tem que ela mantém um relacionamento extraconjugal com ele há 8 anos, que já era inclusive de conhecimento da família do Benjamin, e ela sofreu inclusive uma tentativa de homicídio 6 meses atrás, né? Um fato que, na verdade, foi abafado pela família, não chegaram a levar ao conhecimento da polícia, informaram que tinha sido um assalto, e aí nós tentamos extrair dela mais algumas informações e a gente achou que ela, pelo menos nas palavras dela, Benjamin não tinha nenhum motivo para matar Dona Valquíria. Então nós suspeitamos, talvez, de alguma informação que esteja sendo sonegada aí pela família. Não quer dizer que Michele tenha participação, mas foi apreendido o celular dela, o celular dele, para a realização de perícia, que pode dar subsídios aí importantes à investigação. Os corpos de Valquíria Araújo de Santana e Maria José de Barros foram sepultados ontem no cemitério de Casa Amarela. O clima era de comoção, já que uma delas, a idosa, se recuperava de um câncer. No velório, uma familiar que não quer ser identificada falou pouco, mas deixou transparecer a revolta. Infelizmente, me repassaram essa história que foi crime passional. A filha de Valquíria não queria relacionamento com o ex-marido e que, segundo ele, não sei se procurou, que não sei a história direito, e que ele foi detonar a família, né? Que não encontrou em casa, entendeu? Porque está se tratando de um câncer e foi crime passional. E até quando nós, mulheres, vamos ser vítimas de monstros? Natália Hermosa para o Bandeira 2. Agora no Recife, 6 horas e 50 minutos. Na BR-428, em Petrolina, um acidente de motocicleta causou a morte do condutor da moto, Williams Douglas Rodrigues Siqueira, de 21 anos, que morava na Rua 12, bairro Antônio Casimiro, lá em Petrolina. Na BR-465, no sítio Gravataí, Exu, um acidente envolvendo um carro Citroën Prata provocou a morte de José Antônio dos Santos, que tinha 37 anos, morava na Vila Tabalquinhas, lá em Exu. 2 homens armados assaltaram na BR-232 em São Caetano, mais precisamente no posto de combustível Autopel Antigo Lira, um caminhão com produtos de limpeza e higiene pessoal. O motorista foi deixado em Bezerros e a carga avaliada em R$425 mil foi levada pelos criminosos. Na BR-232, na Serra das Russas, em Gravatá, 3 homens no carro vermelho assaltaram um caminhão-tanque de combustível pertencente à empresa Autoposto DR4. Eles botaram uma substância na água e deram para o motorista beber, e ele findou adormecendo e só acordou no distrito de Bonança, em Morena, e a carga foi roubada pelos criminosos. Na Avenida Caxangá, no Cordeiro, uma senhora de 42 anos de idade, residente nos Torrões, foi assaltada por um elemento em um carro. Ele roubou R$1.800, dinheiro que ela havia acabado de sacar do FGTS da Caixa Econômica Federal. Na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, houve outra saída de banco. 2 elementos assaltaram um homem de 54 anos e roubaram dele R$2.500, dinheiro que ele havia acabado de retirar da agência do Banco Itaú. Os criminosos fugiram em seguida numa motocicleta. Adriano Elias da Silva, de 35 anos, residente no Maranguape 2 Paulista, foi agredido a bala no Amaro Branco e Olinda por elementos desconhecidos e foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração,
onde no posto policial, testemunhas prestaram informações ao comissário Jurandir Paz, o Juba do Córrego Zé Grande, ao comissário coordenador do posto Daniel Lacerda Torre, filho de Cristiane, aos PM do 13º Batalhão, sargento Vanderlei de Vitória de Santo Antão e Thalita do Arthur Lundo Guinhon, e na portaria da emergência, as recepcionistas Valéria e Iris. Flávio Henrique Almeida da Silva Santos, de 25 anos, residente na Rua da Lavanderia, no bairro de Rio Doce, em Olinda, foi agredido a bala na Praça do Carmo, em Olinda, por 2 elementos desconhecidos. Foi socorrido aqui no HR, onde foi submetido à cirurgia. William Diego Silva, de 27 anos, residente na estrada de Passarinho, em Passarinho, Olinda, foi agredido a bala no local de trabalho dele, um mercadinho lá em Passarinho. Elementos num carro meteram bala nele. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Um homem de 34 anos, residente no Jardim São Paulo, estava ontem à noite num quiosque 3 da Avenida Boa Viagem, no Pina, quando houve um apagão. E aí, ele acabou assaltado por um ladrão armado de revólver que roubou o celular e o relógio de pulso dele. O motorista de táxi Romildo Pereira, residente em Águas Compridas, Olinda, motorista do Fiat Uno branco, pegou um passageiro na Praça da Convenção, em Bibiribe, com destino ao Alto Pascoal, em Água Fria. E ao chegar pertinho da Igreja Católica, surgiram 3 elementos com passas do falso passageiro, que renderam ele, que ficou na mira de um revólver. Os caras rodaram bastante com o veículo e ele depois abandonaram ele, o veículo e a chave do veículo também. Uma mulher foi detida quando tentava furtar 27 sutiãs e 16 cintas das lojas americanas localizada na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos. O prejuízo seria de R$ 3.160. Vanessa Cordeiro da Silva, 24 anos, mora na Rua Mirandópolis, 739, na comunidade de Joana Bezerra. Ela foi autuada na central de plantões da capital. 2 homens armados de revólveres assaltaram a padaria Pamirian, localizada na Avenida Leopoldino Canuto de Melo, em Caixa d'Água, e roubaram objetos do dono e dinheiro do apurado, R$ 850. Um elemento armado com uma pistola e de motocicleta assaltou um estabelecimento comercial localizado na Avenida dos Rios, no Ibura, e roubou R$ 900 do apurado. Populares detiveram na Rua Lígia Gomes, em Olinda, um suspeito de roubar o celular de um adolescente de 14 anos. José Abelardo da Silva Oliveira, 35 anos, mora na Rua Perspectiva, em Olinda. Ele foi autuado na central de plantões da capital. 2 suspeitos de tentativa de furto de cobre na Praça de Casa Forte foram detidos por PMs do 11º Batalhão. Carlos José de Andrade, 46 anos, residente no Alto do Paraguai, no Alto Zé Bonifácio, e Alexandro Ribeiro Alexandre, 24 anos, residente na 2ª Travessa da Rua Áurea 383, em Casa Amarela. Os 2 foram autuados na central de plantões da capital. Um elemento foi detido após cometer o furto da bolsa de uma mulher no cruzamento das ruas do Sol e Nova, no centro do Recife. Edir Queiroz da Costa, 53 anos, foi autuado na central de plantões da capital. 3 suspeitos foram detidos após furtarem telha de um galpão na Avenida Caxangá, no Cordeiro. Romário Gomes Oliveira da Silva, 24 anos, residente na Rua Maestro Johnny Johnson, nos Torrões, e Fernando Marques da Silva, 25 anos, da Rua Doutor Sebastião de Souza, na Iputinga. Foram 2 e um adolescente foi apreendido. Os 3 foram autuados na central de plantões da capital. Agora no Recife, 6h57. Para a limpeza e higiene do seu lar, use os produtos igual: sabão em pasta, água sanitária, desinfetante, sacos para lixo e naftalina. Água sanitária é igual. Ceasa, aqui tem variedade, qualidade e economia. Rapaz é abatido a tiros dentro do veículo em Igaraçu. Diego Pires Ximenes de Barros, com 29 anos, residente na 2ª Travessa Joaquim Figueira Galvão, 203, conjunto Encanto do Mar, que fica no bloco H, apartamento 203, no bairro do Triunfo, em Igaraçu. Ele foi assassinado a tiros por 4 homens num carro Prisma preto. Diego estava dentro do carro dele, uma HB20 placa PGB 1174, que após ser baleado, ele perdeu o controle e bateu no muro de uma casa. A única informação de que ele seria viciado em drogas e o corpo foi encaminhado ao IML. Jovem assassinado a bala na Tabajara de Olinda.
João Vitor da Silva Oliveira, com 19 anos, residente na rua Rio de Janeiro, número 26, na cidade de Tabajara, em Olinda. Ele ontem à noite estava conversando com a irmã dele ao celular, quando foi morto a tiros no cruzamento das ruas Machado e Espírito Santo, pertinho do Colégio 12 de Março, lá na Tabajara. Elementos desconhecidos cometeram um crime. A única informação é de que João Vitor seria viciado em drogas e poderia estar endividado com tráfico. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Servente de pedreiro assaltado e morto a tiros em Pojuca. Denis Ferreira da Silva, de 25 anos, servente de pedreiro, residente na primeira travessa Antônio Dourado Neto, ou rua São Miguel, em Afogados. Ele tinha acabado de largar do serviço no final da tarde de ontem, estava acompanhado de um amigo de trabalho, quando ao lado do muro do estádio de futebol em Pojuca, foi abordado por 2 elementos numa motocicleta azul que perguntaram por dinheiro. Denis disse que não tinha e, por conta da negativa, foi baleado pelos criminosos que levaram os celulares dele e do colega de trabalho dele, levado para o hospital da Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O servente de pedreiro Denis Ferreira da Silva acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Motorista de táxi executado a bala em Igaraçu. Edivaldo Odon da Silva, de 36 anos de idade, motorista de táxi, conhecido por Val, residente na rua Marrocos, loteamento Bela Vista, em Igaraçu. Ele estava sentado em um banco no ponto de táxis, em frente à Faculdade Estácio, pertinho também da Ando Norte, na BR-109 em Igaraçu, quando apareceu um só elemento e começou a atirar nele. Ele correu para a rua Doutor Cosme de Sá Pereira, mas o criminoso foi atrás e efetuou os disparos de misericórdia. A motivação do crime é desconhecida. O taxista Val Edivaldo Odon da Silva fazia praça naquele local há cerca de 4 anos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Suspeito de roubar veículo, assassinado a tiros no Jardim Paulista Abaixo. Erivan Anderson Andrade de Melo, com 30 anos, residente no Córrego da Bica, em Passarinho, Recife. Ele foi morto a bala, sentado ao volante de uma caminhonete S10 prata de placa PZH 2406 de Belo Jardim. Ele morreu na rua, cruzamento da rua 51 com a 45, no bairro do Jardim Paulista Baixo, em Paulista. E segundo informações, ele e um outro haviam acabado de assaltar o dono do veículo, que estava chegando em casa com a esposa. Daí, ele foi assassinado a tiros. Elemento desconhecido abriu fogo contra a dupla. Erivan Anderson Andrade de Melo morreu sentado ao volante do carro e o comparsa dele conseguiu fugir. O corpo de Erivan foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.